Olá, tudo bem? Hoje eu quero responder aqui algumas perguntas sobre inteligência artificial e produção acadêmica. Bom, a gente realizou aí há alguns meses uma edição do Diálogos Acadêmicos com o professor Eli da Silva. E uma das principais preocupações que a gente teve durante esse evento foi mostrar como é importante para a instituição organizar regras muito claras e transparentes e educação sobre plágio e sobre a escrita acadêmica. Então tem que deixar claro o que pode e o que não pode e orientar os estudantes a praticarem o uso da inteligência artificial com ética, sabendo os limites que devem ser seguidos. Outra pergunta que surgiu é se deveria ser proibida, incentivada ou simplesmente quais medidas adotadas sobre o uso da IA nas atividades acadêmicas. Eu acredito que a proibição ela está acontecendo por algumas revistas científicas, algumas universidades estão proibindo também, então é uma discussão que está ainda em curso, mas eu acredito que a educação sempre é o melhor caminho. Você educar as pessoas para fazer o uso correto da tecnologia, que é uma tecnologia que, se bem utilizada, pode ajudar os estudantes a organizarem suas ideias, a analisarem seus trabalhos acadêmicos, a tirarem proveito dessa tecnologia e ferramenta que a humanidade construiu. Então, a proibição, simplesmente, creio que é uma simplificação e da necessidade de se enfrentar o problema e o dilema da regulamentação e da educação para o uso da IA. Na apresentação até eu disse que lá na Unicamp foi feita uma pesquisa, eu não me lembro, mas acho que era 83% ou 87% dos estudantes que chegavam na Unicamp não sabiam o que é plágio acadêmico. Então vejo, os alunos saem do ensino médio para a universidade sem conhecer essa expressão e sem saber o que é o plágio voluntário ou involuntário, sem saber fazer citações corretas. Então, é um prato cheio. A universidade tem 4 anos para educar esse profissional no uso correto da metodologia científica, da citação, da escrita acadêmica. É essencial que a gente faça isso como instituição. E diga claramente, você pode usar a IA para fazer, por exemplo, organizar as referências, você pode usar a IA para te fazer uma tradução, ou para fazer um roteiro de trabalho, mas claro que a pesquisa tem que ser desenvolvida pelo autor. Outra questão trazidas, vocês acreditam que a dependência dessas ferramentas pode comprometer o processo de ensino-aprendizagem? Quais e de que forma seriam esses impactos? Bom, é a mesma coisa quando surgiu aí o computador, ou surgiu aí a calculadora, né? É uma tecnologia, então não acredito que seja dependência. Eu acredito que lá na década de 90, não era todo mundo que tinha um computador em casa. Hoje, muita gente já tem. Né? Antigamente, o celular também, quando chegou, também era novidade. E hoje, praticamente, todo mundo tem o celular. Todo mundo. Boa parte da população tem o celular. Então, vejam, uma calculadora, ela não tirou o raciocínio lógico dos estudantes. Eu imagino que a calculadora é uma ferramenta que pode ser usada em alguns momentos para simplificar os trabalhos, mas as crianças continuam aprendendo tabuada, né? E depois podem usar as calculadoras em anos mais avançados. Da mesma forma, a IA pode ser uma ferramenta incorporada na educação no momento certo. Evidentemente que nós precisamos manter a criança atenta e curiosa a saber pensar. Como diz o grande educador, o advogado Ronaldo Lemos, né? Mais importante do que as respostas trazidas pela IA são as perguntas realizadas pelos estudantes. Quais são os prompts, né? Então, ensinar o aluno a fazer perguntas corretas, usar prompts corretamente, pode ser interessante, porque isso pode acelerar o processo de aprendizado. Essa é uma leitura que eu faço. Quarta questão. Quais são os passos para estabelecimento de diretrizes que orientem o uso da IA nas práticas de ensino, pesquisa e extensão? Como eu disse, eu faria o seguinte, criaria um grupo de trabalho composto aí por professores, técnicos administrativos e estudantes. Esse grupo de trabalho teria um tempo, penso que 90 dias seria adequado, teria uma carga horária para isso e teria que produzir uma proposta, uma minuta de regulamentação, passar essa proposta
pela Procuradoria Jurídica, passar essa proposta em audiências nos campos, fazer aí lives e depois isso ser colocado no plenário do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão para regulamentar. Está aí uma forma de regulamentar, dizendo bem claramente, olha, você pode usar IA desde que você diga exatamente onde usou, né? Pode ser em materiais e métodos, pode ser na metodologia usada. Evidentemente, se a instituição não faz esse procedimento, fica difícil, porque cada professor vai adotar uma regra diferente, cada campus vai adotar uma regra diferente. Então é essencial que a gente lide com isso com mais cuidado e organização. Vocês acreditam que o governo federal deveria fomentar o uso dessas tecnologias com versões pagas do ChatGPT ou mesmo investindo em um IA própria para estudantes e professores? Bom, o governo federal lançou recentemente o Plano Nacional de Inteligência Artificial, mas as ações elas são de curto, médio e longo prazo e algumas ações para mim são muito demoradas. Por exemplo, a aquisição do supercomputador vai demorar 5 anos. Isso é muito tempo quando falamos em IA. Então, já há um incentivo para ter inteligências artificiais brasileiras, usando dados do SUS e outros dados do sistema brasileiro, né? Que o governo federal tem. Mas eu acredito que nós estamos já atrasados, porque quando começaram a treinar as IAs, a IA generativa lá em 2019, né, nós só estamos falando no espaço de 5 anos. 5 anos é muito tempo. Então, como o desenvolvimento da IA agora passa a ser de maneira de progressão geométrica e não mais aritmétrica, eu imagino que a gente não vai conseguir mais alcançar tão cedo esse grau de desenvolvimento de um IA que seja realmente acessível. Você pode ter ali IA brasileira, mas se ela não te oferecer respostas confiáveis e robustas, as pessoas simplesmente não vão usar. Eu acho que o mais adequado é você incentivar as pessoas a usarem diferentes IAs, criar grupos de pesquisa, financiar estudos sobre o uso da IA na educação, pesquisa na pedagogia, nos institutos federais, de tal forma que as pessoas possam avaliar os impactos ali ao longo de 5, 10 anos, né? Então vai precisar de um espaço de tempo a gente entender exatamente como esse fenômeno ele se manifesta e quais são as formas melhores de se extrair isso para a educação. Há algum tempo atrás, né, eu até sugeri uma vez para uma senadora que o governo federal deveria criar uma bolsa banda larga, né, uma bolsa fibra ótica, uma bolsa 5G para cada professor desse país, porque os professores preparam aula em suas casas, né, e eles gastam banda de internet para isso, assistem vídeos, fazem formação, né, e da mesma forma não seria diferente. Se o professor hoje recebesse a assinatura do ChatGPT, por exemplo, que são $20 ou R$100 por mês, né, eu tenho certeza que eles teriam uma capacidade de produzir melhores conteúdos. Acredito que poderia poupar tempo, até corrigindo provas, poderia poupar tempo preparando provas, poderia poupar tempo do trabalho de estudo do professor também. Então acredito que isso aí daria algumas horas de economia durante a semana que poderiam ser melhor utilizadas, né, em lazer ou mesmo com as famílias, né, sabendo que os professores muitas vezes têm uma carga de trabalho excessiva e levam o trabalho para casa. Sexta questão, essa é mais complicada, vamos ver se eu consigo ler. Tem muitas ferramentas, com a pergunta aqui. Diante disso, as metodologias de ensino precisam ser adaptadas a essa nova realidade ou seria mais adequado adotar medidas mais rígidas no contexto acadêmico para lidar com essa questão, né? Bom, está falando aqui sobre... enquanto alguns utilizam esse recurso para complementar seus estudos, outros o fazem com o objetivo de apenas acelerar a entrega de atividades sem efetivamente se aprofundar no aprendizado. Bom, gente, a cola, ela sempre existiu, pessoas fazendo trabalho para outros sempre existiu, tem na internet desde a década de 90 você via já pessoas vendendo trabalho de conclusão de curso, então isso não é nenhuma novidade. A IA apenas acelerou esse processo e escancarou esse problema. Eu acredito o seguinte, que quem quer usar IA para desenvolvimento pessoal, o fará. E quem quiser apenas para poupar tempo, também o fará. Para isso, então, você tem que ter regras, né? Como eu falei, se você não tem regras para trabalho acadêmico, como é que você vai poder questionar o aluno numa banca? Agora, se eu sou orientador e observo que o aluno ele não produz nada, de repente ele traz um trabalho super formidável, eu tenho o direito de imaginar qualquer coisa na minha cabeça. Então, é preciso que os orientadores façam reuniões permanentes com os estudantes,
possam acompanhar o desenvolvimento para não ter nenhuma surpresa no final. Imagine, então, que o aluno apresente aí um trabalho de conclusão de curso, de um curso de especialização, de repente chega na banca, né, você convida lá membros da banca externos, muitas vezes, e a pessoa vai lá, olha, eu encontrei esse trabalho aqui nos Estados Unidos, você apenas traduziu, ou você plagiou esse trabalho de fulano de tal. A vergonha não é só do aluno, a vergonha é do orientador. Então eu imagino que nós temos responsabilidade de orientar bem os estudantes. E aqueles estudantes que quiserem tirar proveito apenas para copiar e colar, não será diferente do que acontecia no passado. Eu sempre digo, o interesse em aprender é muito mais do estudante. Então a instituição ela deve ter regras para evitar, obviamente, o uso indevido, mas cabe a cada ser humano saber o que quer fazer da sua vida, né? Na verdade, quando a pessoa cola, eu sempre aprendi isso, ela está se enganando, não engana o professor. 7ª questão, quais estratégias podem ser implementadas para incentivar os alunos a desenvolver uma postura mais crítica e reflexiva frente ao uso dessas tecnologias, né? Despersonalização do processo de pesquisa. Olha, eu acredito que a gente precisa ensinar cada vez mais metodologia científica, a história do desenvolvimento da ciência, para que as pessoas percebam a importância de agirem com ética, né, com responsabilidade na construção do conhecimento, né? Então essa história de eu usar o ChatGPT para copiar trabalhos prontos não contribui com a evolução da humanidade, né? A gente chegou ao ponto que estamos porque cada um apoiando-se no outro numa rede. Essa ideia na metodologia científica, o conhecimento ele é referenciado em relação ao conhecimento anterior produzido por alguém. Então esse é um método onde todo mundo progride junto. Então se eu começar a usar a IA para produzir trabalho acadêmico de qualidade inferior, baseado em trabalho já existente, eu não estou conseguindo incrementar, eu não estou me dedicando a avançar na produção do conhecimento. Então realmente é um problema se for mal usado, sim. No que tange a pesquisa científica, você acredita que a IA pode influenciar a integridade acadêmica? Como é possível promover a conscientização sobre o risco de plágio e manipulação dos dados gerados pelas ferramentas? Bom, como eu falei, a IA ela não produz um texto igual ao outro. Ela junta 100 mil textos diferentes e produz um. Esse único texto é inédito, mas ele é parte do todo 100 mil textos. Então, se você for ao pé da letra, a IA não faz plágio. Mas ela não produz conhecimento novo, ela liga informações. Nesse sentido, ela pode ajudar as pessoas a ter insights, o que significa que, se bem utilizada, ela pode ajudar a pessoa a chegar a avançar no seu pensamento, porque ela pegou vários trabalhos que não se comunicavam, e ele fez ali as junções, as conexões, e é isso que funciona o nosso pensamento, as redes neurais, né? É isso, né? A gente faz conexões. Às vezes eu tenho um problema numa área de arquitetura, depois junto com ar-condicionado, de repente eu tenho uma solução. Com áreas totalmente diferentes, muitas vezes, que eu tenho que achar conexões. Então, a IA, ela permite fazer conexões muito rápidas, não é um plágio. No entanto, não é uma produção acadêmica da pessoa. Então, nesse sentido, né, eu imagino que a gente tem que orientar o aluno a entender o que está fazendo. Agora, simplesmente copiar o que a IA fez e entregar para o professor não é adequado. Eu sei que há ferramentas que podem ajudar os professores a investigar ou mesmo ter uma pista se esse material foi ou não produzido por IA. No entanto, há várias empresas e programas que estão criando, embaralhando essas informações para que ninguém possa saber se é feito por IA ou não. Então, eu acredito que os programas vão evoluir e que a gente vai ter programas no futuro que possa, talvez, ajudar os professores a identificar se é o IA ou não. Agora, quanto ao plágio, como eu falei para vocês, o plágio ele sempre existiu e sempre vai existir, porque depende das pessoas, né? É uma ferramenta, ela pode ser usada por bem ou por mal, e se as pessoas não tiverem o comprometimento e uma formação ética bastante consistente, ela vai usar em benefício próprio e fraudando, obviamente, as regras. Por isso que tem que ter regras claras, até mesmo para que as pessoas saibam quais são as punições em relação ao uso indevido dessa ferramenta. 9. Existem muitas ferramentas que colaboram com a pesquisa e produtividade. Vocês podem construir um passo a passo simplificado para que os princípios éticos da escrita científica sejam respeitados, mesmo com o uso das ferramentas? Bom, como eu disse, a gente aprendendo a usar a IA, a gente vai saber o potencial e as limitações dela. Então,
Eu acredito que a primeira coisa a fazer é a pessoa aprender um pouco sobre engenharia de prompt, entender as limitações da IA, entender que a IA é um modelo de algoritmo que é probabilístico, significa que nem todas as respostas trazidas vão ser iguais, vão ser corretas. Muitas vezes eu tenho respostas que gramaticalmente são corretas, mas elas não fazem nenhum sentido, porque a IA também alucina. Então, tem gente pegando, na área do direito, por exemplo, pegando jurisprudências que não existem e usando na sustentação oral. E isso é muito grave, porque a IA ela não conseguiu ter acesso àquela jurisprudência. Na verdade, a IA pode ajudar o advogado a organizar suas ideias, a escolher a melhor forma de apresentar a sua sustentação oral, a fazer uma petição. Mas cabe a ele conferir cada uma das jurisprudências nos bancos, né? Bancos oficiais de jurisprudência, nos Supremos Tribunais, né? Superior Tribunal de Justiça, etc. Então, é isso. Eu entendo que a gente primeiro tem que educar as pessoas para usar IA com muita ética e responsabilidade, porque esse é o caminho. Proibir somente eu acho muito simplista e é provavelmente uma escolha de pessoas que não querem se dar o trabalho de entender as dimensões, né, e as complexidades do uso da inteligência artificial na construção do conhecimento. Espero ter contribuído com essa edição dos Diálogos Acadêmicos. Valeu!